Alô você, fala galera, Evandro Guedes na área. Hoje um vídeo extremamente técnico aqui, sem colocar as opiniões pessoais, apesar que o texto de lei já expressa a minha opinião pessoal, né? Porque eu sou professor de penal e eu sou legalista, então o que está na lei tem que ser feito. Vamos falar sobre os atos que aconteceram, que foram trágicos nesse domingo lá em Brasília, com a invasão do STF, Congresso Nacional, que é composto pela Câmara e o Senado, e a invasão do Palácio do Planalto, né? A galera está fazendo muita conexão com a invasão ao Capitólio, lá nos Estados Unidos, com a eleição de Joe Biden versus Donald Trump. Então vamos colocar os pingos nos is e entender o que é a intervenção federal, se ela atrapalha ou não os concursos públicos, onde ela é colocada e como é feito todo esse processo na Constituição Federal e como é o mecanismo, mas de forma bem simples, tá? Eu já fiz um vídeo dizendo que as manifestações são ilegais da forma que ela foi feita, as manifestações não enquanto eles estavam lá acampados, mas quando eles resolveram depredar tanto o STF, quanto o Congresso Nacional, quanto o Palácio do Planalto e todas as repercussões. Vai estar no card aqui desse vídeo para você poder ir lá nesse vídeo, assistir, deixar seu comentário, dar um like. Curtir o vídeo, é bom você curtir também, se inscrever no canal, curtir. Vai ter um curso aqui embaixo gratuito, qual o Facom deixa para você, que é super 10. Acessa o link, vai estudar, porque é a melhor forma de mudar a sua vida. Inclusive, se você estiver estudando com a gente, você vai dominar isso aqui de primeiro plano, porque é tema de concurso também, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, a Constituição Federal, esse é o primeiro item nosso. Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece no inciso 4º, nos seus artigos 34 e seguintes, que é o 35, a hipótese que a União poderá intervir nos estados e no Distrito Federal. Lembrando que o artigo 2º da Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E a Constituição como um todo, no estado da organização do Estado, diz que os estados são autônomos e eles têm um grau de independência sobre as suas, a forma de administração, principalmente o poder executivo. Então nós temos os municípios, o governador dos estados, dos 26 estados, e o governador do Distrito Federal. E a União não pode intervir nos estados ou nos municípios, salvo se tiver as causas legais que eu estou trazendo aqui para você. Ó, diz a Constituição que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Lembrando que a gente acabou de ter o decreto do presidente da República, soltado de Araraquara, em São Paulo, na madrugada de sábado para domingo, sobre a intervenção federal no Distrito Federal. Mas sem consultar o Congresso, calma, o Congresso ele tem um prazo para ser consultado de até 24 horas, e eles vão ter que se reunir em caráter de emergência, que é o que está acontecendo hoje. Mas vamos dar uma olhada. Quando que a União pode intervir nos estados ou no Distrito Federal? Para manter a integridade nacional. Eles vão usar esse artigo aqui também. Repelir invasão estrangeira ou de unidade de federação em outro, ou seja, Santa Catarina se invadiu o Rio Grande do Sul, mas não é o caso, então essa daqui não é a alegação. Por termo grave comprometimento da ordem pública. Opa, esse terceiro aqui eles vão usar também. É a segunda fundamentação. Então a gente já tem duas fundamentações. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Outra requisito que eles vão utilizar também. Então até agora eles vão utilizar o 1, o 3 e o 4, como só precisava de um, mas tem muitos aqui. Reorganizar as finanças da unidade da federação não é o caso, suspender os pagamentos, aí não é o caso, o 5 não é o caso nem do A e nem da linha B. Prover a execução de lei federal ou de ordem de decisão judicial, não é o caso. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Eles vão alegar esse por conta dos regimes democráticos que eles estão colocando, que são atos antidemocráticos. Direitos das pessoas humanas, tá? Eles vão acabar alegando isso também. Autonomia municipal, prestação de contas da administração, não é o caso. Aplicação do mínimo exigido, não é o caso. Enfim, o que eles vão utilizar aqui? Nós temos vários termos dentro do artigo 34 que autoriza o presidente da República a soltar a intervenção federal. Evandro, essa intervenção federal, como é que ela funciona? Olha só. Informa a Constituição Federal que a decretação da intervenção dependerá. No caso do artigo 34, quarto, que eu coloquei aqui para vocês, que eles vão utilizar o inciso 1, manter a integridade nacional, o 3, que é por termo grave comprometimento da ordem pública, o 4, que é garantir o livre exercício dos poderes na unidade da federação, porque eles invadiram os poderes, e o 7, que é assegurar a observância dos princípios constitucionais
principalmente no que tange ao regime democrático de direito. Então, tem fundamento, tá? No caso do artigo 34, quadra a solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. O Poder Legislativo, por meio de partido político, fez, salvo engano, foi a Rede Sustentabilidade, o partido fez o pedido, tá? Ou aí, quem analisou foi o Supremo Tribunal Federal e, na verdade, antes do Supremo Tribunal Federal analisar, foi feito, que nem precisava de análise jurídica nesse caso, porque é um ato do presidente da República, tá? Foi feito o pedido, o presidente da República acatou o pedido e soltou a intervenção federal, tá? No caso do artigo 34, inciso 4, da solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coato, né, que recebeu a coação, ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal também podia determinar, galera, requisição não é pedido, tá? Pedido é pedido, requisição é ordem. Se a coação foi exercida contra o Poder Judiciário. E o STF tem embasamento, sob o meu prisma, tá? Pode ter outros entendimentos, que ele tem essa colocação também porque ele é Poder Judiciário e a Casa Maior do Poder Judiciário, que é o STF, foi invadido. No caso de desobediência à ordem de decisão judicial de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Superior do Tribunal Superior Eleitoral. Não foi o caso. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República nas hipóteses do artigo 34, inciso 7. No caso da recusa de execução de lei federal, não é o caso. O decreto de intervenção, aqui é importante, que especificar a amplitude, e a amplitude ele já especificou, que foi sobre a segurança pública, então ele vai atuar sobre a segurança. Galera, não vai atuar sobre a administração toda. O governador foi afastado por ordem do ministro do STF, já foi afastado, tá? Por 90 dias, se eu não me engano, 60 ou 90 dias, se eu não estiver enganado. E assumiu a vice-governadora, toca o barco normalmente. O secretário de Segurança, que era ministro da Justiça, nem tinha assumido ainda. Ele foi exonerado sem ter tomado posse. Mas, enfim, né, coisas que acontecem no governo, que só o governo entende. O prazo e as condições de execução, então tem o prazo e as condições que vão ser feitas as execuções, e se couber nomeará um interventor, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, nomeou um interventor. Será submetido à apreciação do Congresso ou da Assembleia Nacional, da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. É o que está acontecendo, tá? Vai ser feita a apreciação pelo Congresso Nacional. Quem é Congresso Nacional? Câmara e Senado Federal. Obviamente, eles agora estão fazendo essas reuniões virtuais. Então, o pleno da Câmara e o pleno do Senado conseguem se reunir virtualmente, estão votando, inclusive, pelo celular. Então, obviamente, vai ser aprovado muito rápido. Nessa hora que eu estou gravando o vídeo, já deve ter sido até aprovado a intervenção federal, mas no ato, até ser aprovado, os efeitos da intervenção, ela funciona, tá? Então, olha só. Evandro, 3 quesitos que eu estou com dúvida, que devem ser as suas dúvidas. Fora esses 3, o que você deixar no comentário, eu vou estar aqui respondendo para você, no Evandro Responde, assim como está aparecendo nesse card o primeiro vídeo sobre as manifestações, sobre domingo, que eu expliquei qual foi a infringência à liberdade de manifestação do pensamento do artigo 5º da Constituição e todas as suas nuances de uma forma bem simples que você consegue entender. Inclusive, com certeza, isso vai ser tema de redação ou tema de prova para você. Então, olha só. Deixa o seu comentário se não tiver nessas 3 perguntas que eu vou responder também. Pergunta 1, Evandro, altera alguma coisa com concurso público? Não, galera. Uma coisa é os 26 estados, mais de 5 mil municípios e o DF. São unidades autônomas. A intervenção foi feita só no DF. Você podia até perguntar, mas vai atrapalhar concurso público no DF? Não, por quê? Porque foi sobre um aspecto, só sobre a segurança pública e por tempo determinado. Tá? Evandro, então os concursos públicos não atrapalham. Beleza. Segundo ponto, isso pode alterar em alguma coisa a estrutura democrática do Brasil? Não. Está uma confusão ainda, porque a gente veio de vários traumas, né? Pandemia, uma guerra política muito forte, uma eleição que foi dolorosa para todo mundo, né? Todo mundo a gente está tendo que fazer jejum de dopamina, que é simplesmente liberar essas informações sobre política que todo mundo gosta de ver e dar opinião para poder focar nos estudos. Então, a gente está vindo de traumas. E esses traumas, eles parecem que não acabam com esses episódios que vão acontecendo. Não, você tem que cuidar de você. Então, não vai atrapalhar os concursos. 2023, Evandro, vai ter concurso? Governos de esquerda, naturalmente,
preservam mais o Estado, incha mais o Estado. Tanto que já impediram a privatização dos Correios, a privatização de qualquer refinaria ou qualquer coisa da Petrobras, e eles estão pleiteando, obviamente, o inchaço do Estado, que quando eu digo inchaço é aumentar a máquina pública em termos de servidores públicos, então vai ter muito concurso. E o terceiro ponto é mais uma opinião, mas baseada em fatos, né? Que é uma opinião baseada em fatos que é mais legal. Você vence independente dos governos, tá? Você vence pelo seu esforço. E é isso que é a coisa mais importante. Se você estudar e se dedicar, o seu cargo público vai acontecer. Você vai ver muita notícia, muita coisa que vai tentar tirar o seu foco. O importante é pegar esses dados. Você vê que nos 2 vídeos eu fui bem sucinto e respondi essas 3 primeiras perguntas para você aqui no vídeo e expliquei os casos de intervenção federal, que foi só no DF, só sobre um aspecto, tem prazo determinado e que não atrapalhe nada. Curte o canal, se inscreve no canal, dá uma curtida que é super importante que o YouTube entende que você gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui que eu vou responder. Obviamente eu sou muito irreverente, muito brincalhão, mas essas fases onde você tem episódios de disrupturas sociais que são ruins para todo mundo, a gente tem que vir e tratar o tema com muita seriedade e com coragem. Dificilmente alguém de algum concurso público vai chegar aqui e vai ter coragem de fazer esses vídeos. Então fui técnico, claro, os atos não foram legais, tá no vídeo, no card aí para você assistir o outro vídeo, e aqui tá os termos da intervenção federal. Deixa a pergunta aí que eu te respondo. Alô, você.